Olha, que Deus abençoe a sua vida. Você vai acompanhar uma mensagem poderosa neste momento. Só que antes de eu colocar essa mensagem, eu vou pedir que você primeiro se inscreva no nosso canal. Se não se inscreveu ainda, então faça isso agora mesmo, antes da gente ouvir essa mensagem. Depois que você se inscrever, você deve acionar o sininho para ser notificado todas as vezes que uma mensagem nova for postada no nosso canal. E ainda que você possa dar um like nesta palavra poderosa. E olha, vou mais longe, se puder, compartilhe com seus amigos e os abençoe. Vamos assistir juntos e que Deus abençoe a sua vida. Seja você mesmo, mas não seja sempre o mesmo. Só isso aqui a gente poderia ficar aqui horas falando sobre isso. Existem muitas pessoas que elas são frustradas por não conseguirem ser quem verdadeiramente elas são. Na verdade, ela fica sempre procurando alguém para poder copiar. E saiba que Deus escolheu você por causa da sua essência. Se você tem defeitos, e quem não os tem, saiba que mesmo com esses defeitos Ele te escolheu. Já sabendo de todas as suas falhas, sabendo de todos os problemas que você daria para Ele, Ele te escolheu. Então, através da sua vida, através da sua essência, Deus quer alcançar outras vidas. Já existem pessoas por aí afora, frustradas por causa do fato de não conseguirem ser quem verdadeiramente elas são. Não seja assim. Quando você procura ser você mesmo, você é uma pessoa de uma palavra só. Você vai ter credibilidade. No seu trabalho, você vai ganhar confiança de todo mundo. Mas você já viu pessoas que têm dupla personalidade, como é difícil lidar com elas? Uma hora pensa de um jeito, outra hora já pensa de outro jeito. Ontem queria uma coisa, hoje já quer outra. Ela segue o fluxo. Quem está entendendo? É aquela pessoa que vai sempre pela cabeça dos outros. Quando a gente fala ali, mas não seja sempre o mesmo, é que a gente tem que procurar melhorar todos os dias. Sempre tem algo em nós que pode ser melhorado, sim ou não? Mas seja você mesmo. Olha o que diz a Bíblia, para a gente entender melhor isso aqui, em Gênesis 1:27. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Ou seja, se nós temos que parecer com alguém, ter a semelhança de alguém, que seja de quem? De Deus. Que as características, o DNA dele, as qualidades dele estejam em nós. Amém? Que ele molde, esse tem que ser o desejo do seu coração. Senhor, molda em mim o teu caráter. Lembra Davi? A Bíblia diz que ele tinha um coração segundo o coração de Deus. Abraão, Deus diz, olhai para Abraão, seja como ele, porque ele tinha a essência de Deus. E quando você aproxima-se de Deus, estreita o teu relacionamento com Ele, você se parece com Ele. Quando você fala, Ele fala através de você. Amém? As pessoas ao seu derredor, frustradas, debilitadas, depressivas, amarguradas, por causa dessa essência em você, vão conhecer o poder de Deus. Como disse no início, Ele quer através da sua vida transformar outras vidas. Através de você, do jeito que você é, do jeito que Ele te escolheu, Ele quer entrar na sua vida e fazer coisas extraordinárias para a glória dEle. Diga amém. Olha o que diz em João
Contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem o quê? Filhos de Deus. A todos os que o receberam e todos os que creram, ele deu o direito de serem chamados filhos de Deus. E o filho parece com o pai. Tem o DNA do pai. Não tem como eu ser filho de Deus e não ter as características dele na minha vida. Há quem diga, eu sou de Deus. Mas os atos, as atitudes, a maneira dela agir, não mostra isso. Quando a gente mostra que é de Deus, quando nas nossas atitudes a gente lembra o que ele ensina na palavra dele, como devemos proceder. Ele nos dá o direito, o privilégio, diga assim, Deus me dá o privilégio de ser chamado filho dele. E o filho é herdeiro. O filho tem direito à herança. Tudo que é do pai pertence a quem, gente? Ao filho. Existem mais de 8.000 promessas aqui. Então, quando nós recebemos Jesus, quem recebeu ele como seu Senhor? Bom, está ali, ó. Quando você o recebe, ele torna você filho dele. Então, o DNA de Deus vai estar em você. Você vai parecer com ele. Vai haver paz, porque ele é paz. Vai haver luz, porque ele é luz. Ora, eu não posso dizer que ele está em mim, se a minha vida está em trevas, pessoal. Há muitos que se iludem por isso, se enganam com isso. Deus está dentro do meu coração, tenho Jesus no coração. Como a gente ouve isso. Mas a vida está do avesso. Está escrito que quando nós o recebemos, nós nos tornamos filhos. Filhos. Não criados, não servos, filhos, não escravo, mas filhos. Temos o direito das promessas dele em nossas vidas. Já está tudo aqui. É só a gente tomar posse. Não tem segredo. Não tem dificuldade. Quem dificulta somos nós. 1 Pedro 2,9, ele diz, vocês, porém, são geração eleita, falando com você, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo, de quem, gente? Deus. O que é exclusivo? Só dele. Só dele. Então, se eu recebi, grava aquele versículo que nós lemos anteriormente. Se eu recebi, eu sou filho. Então, se eu sou filho, eu sou exclusivo, não pode dividir. Eu não posso servir dois senhores. Um senhor, a minha vontade, o meu eu. O outro senhor, Satanás. O outro senhor, Jesus. Então, quando nós o recebemos, nos tornamos povo exclusivo de Deus. Para quê? Para ser chamado de crente? Para ser chamado de irmão? Não. Para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Diga glória a Deus. Como que eu vou anunciar as grandezas de Deus? Falando com o meu testemunho, com a mudança na minha vida, com os milagres que Ele vai fazer, com a mudança da história da sua vida, você vai anunciar a grandeza de Deus. Quem vai olhar para você vai dizer assim, olha, lindo, quem te via e quem te vê, você é um milagre, diga eu creio. Olha, porque ter chegado aí onde você chegou, só Deus. Você não tinha mais jeito, esse problema não tinha mais solução, mas veja, você resolveu, seu casamento estava no fim, e foi transformado, o seu filho foi liberto, o médico havia desenganado, e agora você está curado. Eu estou anunciando as grandezas de Deus, que me resgatou das trevas, para a sua maravilhosa luz. Que coisa maravilhosa, pessoal.
Então a gente não foi escolhido para ser chamado de crente, para ser chamado de povo que vai à igreja todo domingo, pessoas que vêm ao culto. Não, nós fomos escolhidos para divulgar, para manifestar o reino de Deus aqui na terra, para propagar a grandeza dele, para anunciar os feitos do nosso Deus através da nossa vida. Tem 7 bilhões de pessoas no mundo. Quantas? E Deus escolheu você. Ele poderia ter escolhido qualquer outra pessoa. Talvez você pergunta, mas por que, pastor? O que ele viu em mim? É a essência. Por isso que você tem que ser você mesmo. Por isso que você não tem que ficar copiando ninguém. Eu estava conversando com a minha esposa. Eu vou falar como pastor, porque é o que eu faço todos os dias. Mas pense aí na sua profissão. Normalmente, a gente tem alguém que a gente quer como é que fala? Se espelhar. Que a gente quer, tem mais uma palavra que me fugiu agora. É uma referência. Tem sempre alguém que você tem como referência na sua profissão, como vendedor, como empresário, enfim, tem alguém que você tem como referência. Você aprender como faz com essa pessoa, você pegar ali estratégias para você prosperar, para você vender mais, não tem problema nenhum. O que você não pode é querer ser igual àquela pessoa. Você tem que ser você. Amém? Não queira ser igual aos outros, porque você é único. Diga graças a Deus. Como pastor, eu evito ficar assistindo, por exemplo, pregação de outros pregadores. Evito, ouço sim, mas evito ficar ali o tempo todo vendo. Sabe por quê? Para que eu não venha copiar. Eu vou aqui, na palavra de Deus. Ele vai me dar o que Ele tem para mim. Ele vai me dar, porque é meu, o que é seu, Ele vai dar para você. E eu vou chegar aqui e vou fazer algo que ninguém está fazendo. Vou fazer de uma forma que ninguém está fazendo. Vou falar de um jeito que ninguém está falando. E você vai sair daqui dizendo assim, não, lá é diferente. Lá é diferente. Eu já fui em outro lugar, eu já fui ali, eu já fui lá, já fui em vários lugares. Esses outros lugares não é parecido com o outro, mas lá é diferente. O que você faz tem que ter a sua essência. Tem que ser você, tem que ter o seu carimbo, a sua marca. Amém? Deus quer, através de você, do seu talento, glorificar o nome dEle nessa terra, para que quem não crê nele passe a crer em nome de Jesus. Diga amém. 1 Coríntios 6,19. Hoje estou inspirado, hein? Segura aí. Quem está aí, diga amém. Cochila não, gente. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos, vocês foram comprados por alto preço. Portanto, façam o quê? Glorifiquem a Deus com o corpo, com a vida, com o talento, com os dons, com tudo que Deus te deu. Tem pessoas que elas usam o corpo para os seus prazeres, usam o seu talento só para ter status. Sabia disso? Ela usa o que Deus deu para ela, para que Ele seja glorificado, para que ela seja aplaudida. Só isso. Quando você faz com a intenção de glorificar a Deus, você arrebenta em tudo que você faz. Tudo que você faz para a glória de Deus é diferente. Tem pessoas que o que ela faz é para a glória dela, sim ou não? Ela se acha. Mas aqui em Blumenau, graças a Deus, nós não temos ninguém assim. Diga amém. Ou tem? Ela pega, eu atendi uma pessoa essa semana e falei isso para ela. Você está usando o que Deus te deu para se promover apenas. E se você não usa aquilo para agradar a Deus, Satanás não deixa você ir para frente. Por isso o apóstolo Paulo está dizendo, olha, a vida de vocês, o corpo de vocês, a mente, o talento, os dons que você tem,
é para que você glorifique a Deus com isso. É para que quem olhar para você diga: puxa, Deus é na sua vida. Eu vejo Deus em você. Você tem um brilho diferente. Porque de que adianta a gente vir na igreja, pessoal, ficar aqui 1 hora, 1h30, 2 horas, 1, 2, 3 vezes por semana e ser igual a todo mundo? Ser igual àquela pessoa que não tem nada de Deus. Ela fala derrota, a gente fala derrota também. Ela vive frustrada, a gente vive frustrado também. Ela vive amarrada, a gente vive amarrado também. Negativo. Nós somos um povo eleito, exclusivo de quem? De Deus, para a glória dele. Então tem que acontecer algo extraordinário na sua vida. Esse ano, olha aqui nos meus olhos, por favor. Este ano é o ano que Deus vai fazer coisas extraordinárias na sua vida. Quem toma posse? Por isso você não pode recuar. Os problemas estão aí, não vai diminuir, vai aumentar. As lutas estão aí, vai aumentar, mas Deus é com a gente. Se Deus é por nós, quem será? Nós vamos vencer, e Ele vai ser glorificado, pessoal. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura, ou nova criação. As coisas antigas já passaram, e eis que surgiram o que, gente? Coisas novas. Então, se eu estou em Jesus, a minha vida tem que ser uma vida nova. Eu tenho que ser uma nova criatura. Eu tenho que ser uma outra pessoa. Eu não posso aceitar ter chegado na igreja, estar aqui há 5 anos, 3 anos, 1 ano, 10 anos, e continuar na mesma situação. Mas o problema não está no lugar, não está no pastor, não está em Deus, porque Ele está dizendo, portanto, se alguém está em Cristo, tem que estar nele, apegado com Ele, vivendo a fé, é nova criatura. Eu quero ser um novo homem, pastor. Eu quero ser uma nova mulher. Então, só depende de você. O que ele tinha que fazer, ele já fez, pessoal. Ele já fez. Para terminar, prometo, Hebreus 12:2, leia comigo. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Então, até para Jesus, foi proposto para Ele uma alegria inimaginável, inigualável, mas Ele teve que suportar a cruz. Se Ele teve que suportar a cruz para alcançar essa alegria, com a gente não é diferente, pessoal. A gente tem que suportar também os dias maus. Aí no dia que vem a luta, no dia que vem o problema, a gente desanima. Está certo isso? Está certo? Claro que não. Na hora que vem o problema para você provar a sua fé, você dá um passo atrás? Você acha que Deus esqueceu de você, que Deus não está te ouvindo, que só com você que acontece isso? Ele diz aqui, tendo os olhos fitos em Jesus, olhe só para Jesus. Pessoas vão te decepcionar, pessoas vão te entristecer, pessoas vão fazer você de bobo às vezes, vão falar uma coisa e vão fazer outra, mas Jesus não. Olha o dedinho aqui, Jesus não. Se você tiver os seus olhos fitos nele, você não vai se desesperar. Lembra de Pedro? Quando estava no barco, andando sobre as águas, olhando para Jesus, firme sobre as águas. Quando olhou para o lado, começou a afundar. Então, por favor, entenda 3 coisas. Seja você mesmo. Não queira ser os outros. Não fique se comparando com os outros. Seja você mesmo. Procure melhorar todos os dias. E use tudo que Deus te deu para a glória dele, que lá onde você está, você vai ser o melhor. Lá onde você trabalha, o maior salário vai ser o seu. Isso mesmo. O seu casamento vai ser uma bênção. A sua família vai ser uma bênção. Se você diz o que eu tenho e o que eu vou conquistar é para a glória de Deus, então você vai conquistar muito. E no porvir ainda, a vida eterna. Quem entendeu, pessoal? A vida eterna. O que você tem é para a glória de Deus? Agora é uma pergunta. Sim ou não? Tem sido
foi até aqui, porque tem gente que, por exemplo, ela compra um carro, é mérito só dela. Ela compra uma casa, é mérito só dela. Ela conquista algo, mas não fui eu que trabalhei, pastor. Se eu não tivesse suado, não teria acontecido. Ela não usa o que ela conquista para glorificar a Deus. Por isso que às vezes as conquistas demoram tanto para acontecer. Agora, se as suas conquistas, e você reconhece que é por causa de Deus na sua vida, Ele vai te dar muito mais do que aquilo que você já conquistou. Amém?